Vamos ver aqui o nascimento da teologia liberal. Do emaranhado dessas teorias nasceu o movimento liberalista, hoje presente nas artes, na música, costumes sociais, a própria teologia. É ele o principal responsável pelo relaxamento dos padrões éticos, por causa do relativismo, né? Em virtude da sua atitude irreverente em relação à divindade e das dúvidas acerca da inspiração das Escrituras, que lança nos corações. Então, por causa das questões, e principalmente dessas autocríticas, essas documentações, esses teólogos passaram a duvidar da infalibilidade e da inspiração das Escrituras. Em 1780, o hebraísta alemão Eichrodt aceitou a hipótese de Astruc. Em 1798, o alemão Huygens julgou ter descoberto, dentro do documento eloísta do Gênesis, diversas características de estilos e expressões, considerando o descobridor do segundo documento eloísta. Então, sobre o Gênesis, sobre o Pentateuco, ali existem duas tradições. Você vai ver até quem tem a Bíblia de Jerusalém tem esse comentário lá. Existe a corrente eloísta e existe a corrente javista, né? Que é referente ao nome de Deus, né? Que uns gostam de usar mais o nome Elohim e o outro usam mais o tetragrama, né? Que veio daí, derivou Yahvé, né? Javista, Javé e Yahvé, tá? Na verdade, esse J também, né? É outro que não existia, né? O J nunca existiu como J, né? O J é uma letra, o J e o... Johanna, que é Joana. Não, o J, deixa eu tentar lembrar a outra letra. Não recordo. Mas coloque aí para pesquisar, já que vocês gostam de anotar. Letras ramistas. Então, o J é uma letra criada por esse som, né? Por um francês. Né? Então, não existia esse nome, por isso que não tem como ser Jacota. A partir de 1500 foi criado. São duas letras, 22 letras. Então, não tem esse J, porque todas as vezes que colocaram o J, na verdade é o Yud, que é som de I. Yeshua, Yohanan, João, Ioná, Jonas, Yaakov, Yaakov, Jacó. Então essa letra surgiu em 1500, 1700, acho que 1500, se não me engano. Não, 1700. Até tenho no slide, eu vou passar para vocês no slide, tem essas duas letras. Então não existia esse som, né? É Yerushalayim, Jerusalém. Então esse som passou a existir depois, por isso que nas traduções colocaram o J, né, em vez do I. Porque eles confundiram com uma letra grega, que tem uma letra grega que tem som de J, né, que tem esse som. Então houve uma confusão lá e trocaram, né? Trocaram o I por esse J aí. E na verdade tem um que tem um som de I, o outro tem outro som, e trocaram lá a partir da grega, da versão grega. Certo? Mas no grego, até no grego, né? É Jesus, né? Jesus. Não tem J no grego também, tá? Na Escócia, o padre católico romano Alexander Gadas anunciou ter encontrado no Pentateuco diversos documentos, né? A palavra teologia procede do grego, teos, logos, estudos, aqui tranquilo para nós. Foi inicialmente adotada para a igreja grega, no sentido inicial, reflexão sobre Deus, tudo sobre o próprio Deus. Hoje significa também, ciência da religião e das coisas divinas. É o que eu falei para vocês no início. O teólogo é aquele que pesquisa as expressões religiosas. Então, se ele pesquisa as expressões religiosas, quanto mais ele não vai pesquisar também as linhas teológicas, né? Então, nós temos que analisar as linhas teológicas. E é interessante, né? Às vezes a gente, por preconceito, a gente não vai pesquisar alguma coisa. Ah, não, nem vou pesquisar porque... Às vezes por questão de preconceito, simplesmente, não é nem por ter, exatamente, né? Ter curiosidade. Esses dias eu descobri uma coisa, que até comprei um livro para descobrir mais. A China, por exemplo, ela tem base criacionista.
A China tem muitos caracteres antigos que remontam ao dilúvio, que explicam o dilúvio, explicam o pecado, explicam lá eles comerem o fruto proibido. Depois, posteriormente, Tomé foi para a China, né? Tomé foi para a China, pregou o evangelho lá, tanto é que tem igrejas ainda de Malarba, acho que é Malarba o nome, igreja dedicada ao nome de Tomé na China. Então eles têm base criacionista muito forte. Depois, claro que a história misturou tudo, né? Assim como no Brasil, assim como em todo lugar, né? Mas a base da China é criacionista, eles acreditavam em Deus. E comunidade judaica também tem lá. Os chineses provavelmente é descendente de Abraão, por Ketura, tá? Seba e Dedã, Ketura. E acho que em Isaías, se não me engano, tem um texto que fala deles, que é o Sinim, a terra de Sinim, terra de China, que a China antigamente era chamada de Sinim. Vou ver se eu acho o versículo lá e mando para vocês também. Na minha tradução, entre parênteses, está China. Eu tenho uma tradução que está o nome da terra e entre parênteses está China. Então é interessante ver esse caminho, né? Que a Índia também tem bases muito fortes, cristãs. Então, às vezes por questão histórica ou religiosa, a gente não pesquisa, não estuda a cultura, pensando que só tem coisa ruim dentro daquela cultura, né? E às vezes não. Às vezes tem muita coisa boa. E o teólogo tem que perscrutar esses caminhos aí, essas análises teológicas, religiosas, para poder entender, procurar entender, certo? Contemporânea está ligado ao tempo, à época, né? Que a pessoa convive, né? Então, teologia contemporânea é essa teologia aqui do nosso tempo aí, né? Que surgiu a partir do século XVIII, né? A verdade cristã deve ser formulada e articulada para informar e moldar as crenças, valores e estilo de vida. A forma mais antiga de doutrinas e da teologia cristã focalizava Jesus e seus ensinos e os ensinos dos apóstolos. Era a responsabilidade da primeira geração de cristãos e de cada geração seguinte ter poder tanto para exortar como para convencer os que contradizem o ensino da retidão. Aí nós temos aquela palavra que eu falei para vocês, que eu até achei que era errada, né? Falei no início ali, que são os neólogos, né? Essa minha esposa dormiu ali, em vez de colocar teólogos, colocou neólogos, né? Então, neólogos está ligado ao neologismo, tá? Neologismo é essa criação, essas novas palavras que nós estávamos falando aqui no início, né? Estava só acho que os dois, né? Aqui. Então, neologismo é criação de nova palavra. Então, eu posso criar novas palavras, né? Posso criar, por exemplo, o José falou ali, né? O que é? Humilhe-se? Não é humilhe-se, né? É humildecer. Humildecer, né? Você vai procurar no dicionário, não tem. Que é uma palavra que ele, vamos dizer assim, passou a utilizar, outros podem passar a utilizar a partir dele ter falado dentro de um contexto e achar interessante. Aí você vai pesquisar, peraí, não tem humildecer, com todo respeito. Ele fala se humilhar, que é uma palavra muito pesada, que a turma muitas vezes não quer se humilhar. Ele fala que você deve se humildecer, para ser cristão, no caso dele. Daí a pessoa pega lá e, peraí, mas não tem no dicionário. Pô, o José é meio ignorante, né? Não, nem existe essa palavra, ó. Isso se chama um neologismo. Então, se você conseguir encaixar dentro de uma frase, de um conceito, e conseguir explicar, né, como ele fez, você pode criar palavras. Isso é permitido dentro das regras gramaticais, né, dentro da nossa língua, né? Então temos esses neólogos, né, que é essa nova forma de análise teológica, né? É uma nova análise teológica. Principais responsáveis pela transição do escolasticismo protestante para a teologia liberal, período entre 1740 e 1800, que é exatamente esse período que vai florescer o iluminismo, né? Nós temos Johanan. Até aqui, 1700, você observa. Com certeza esse nome era Johanan, né? Porque Johanan é meio estranho, né? Johanan Salomão Semler. Até parece nome judaico aqui, né? Você deve ter descendência judaica, porque Johanan, né? Salomão e Semler, esse M mudo aí, parece muito hebraico.
Desenvolveu os princípios da crítica textual da Bíblia, distinguiu religião privada e pública, distinguiu teologia de religião. Ephraim Lessing, dramaturgo e teólogo alemão, ensinou que o ideal para o homem não é ser moral, e sim desenvolvido ao máximo o seu potencial. Viveu sempre em busca da verdade que considerava inatingível. Johann Gottfried Herder, escritor, teólogo, filósofo alemão, importante precursor do romantismo, antecipou conceitos da crítica racionalistas das histórias evangélicas. Aí nós temos aqui os principais nomes do liberalismo teológico. Friedrich Schleiermacher, você vai ver que é bem filosófico. Esses teólogos estarão ligados muito à questão filosófica. Então, para o teólogo contemporâneo, ou para o teólogo liberal, o que importa? Importa o conceito filosófico, importa a razão, a racionalidade. Eles vão utilizar a Bíblia como um aparato secundário. Então, para o teólogo contemporâneo dessas linhas liberal, eles não têm a Bíblia como inspirada, como inerrante, como infalível, como base doutrinária, certo? Porque para eles, o que será a base? A filosofia, conceito filosófico, a racionalidade. E eles utilizam da Bíblia para defender o seu argumento. Então, para nós que somos teólogos, creio, né? Não da linha liberal, mas que defendemos a inerrância das Escrituras, certo? Então, todos não são liberal aqui. Qual que é a base para nós? O que nós temos por base? Que na tua igreja provavelmente tem. As Escrituras são inerrante, infalível, são a base da nossa crença, da fundamentação das doutrinas. Nós utilizamos a Bíblia para explicar ela. A Bíblia interpreta ela mesma. Então o que é isso? Isso é o contramão da teologia liberal. Porque nós usamos a área filosófica? Às vezes usamos para argumentar. Mas nós temos a área filosófica como base, como principal, como primeira? Não. Para nós, a base é a Bíblia. E o que é a filosófica? A parte filosófica é a doutrina, é a teologia sistemática. O que é teologia sistemática? É sistematização de forma racional, de forma lógica, porque eu pego os tópicos da Bíblia e sistematizo. E explico de forma racional, de forma ordenada, de forma lógica. Isso é filosofia. Você argumentar de forma lógica, de forma coerente. Mas a sistemática, ela se torna uma secundária das Escrituras. Porque às vezes tem coisas dentro da teologia que você vai comparar com as Escrituras, aquele pensamento teológico não bate. E que nós, por exemplo, nós somos favoráveis a qual lado? Ao lado teológico ou ao lado bíblico? No bíblico. Então, a base nossa é as Escrituras. Para o teólogo liberal, ele não tem essa dependência das Escrituras. Para ele, se a Bíblia diz ou não diz, não faz tanta importância. Tem tanta importância. Por isso que ele diz aqui, o homem, ensinou aqui, Lessing ensinou que o ideal para o homem não é ser moral. E não é o que nós ensinamos, que tem que ser moral? Não é ser moral, é sim desenvolver o seu potencial. Então é ele melhorar cada vez mais, mas ele não tem um padrão de moralidade que ele deve seguir. Ele tem que se melhorar apenas. Tipo Lula. Não é, não é errado, né, esse conceito dele de buscar o melhor, mas não existe um padrão, ou seja, é relativismo. O meu moral não é o teu moral. Certo? Tá lá, Schleiermacher, teólogo, filósofo alemão, antirracionalista, ensinou que não há religiões falsas e verdadeiras. Todas têm por objetivo ligar o homem com Deus. O cristianismo, a melhor delas. Então você observa dentro de um teólogo, né? Que lançou isso que a gente ouve muitas vezes. Todos os caminhos levam a Deus. Por quê? A análise dele é filosófica.
A análise dele é racional. Por que ele coloca ali o cristianismo é melhor dela? Por causa da questão ética e moral dentro do cristianismo. Mas ele não exclui as outras expressões como verdade, certo? Então, na verdade, todos os caminhos levam a Deus, porque todo o joelho sobre Deus dobrará diante. Qual caminho que eles sigam? Ou para juízo ou para a salvação, né? Mas só para vocês entenderem a diferença, né? Quando se fala, esse é teólogo liberal, hoje você já sabe entender, alguns já sabiam, outros estão passando a conhecer agora, então já sabem quando fala que é teólogo liberal, é porque ele não tem como base as escrituras, e sim como um aparato secundário, né? Adolf von Harnack, teólogo protestante alemão, defende em sua obra principal a evolução dos dogmas do cristianismo pela helenização progressiva da fé cristã primitiva, né? Então, para ele, os dogmas, ou seja, os ensinamentos do cristianismo, ela se deu pela helenização, que é aquela cultura grega, né? De uma primitiva fé. Ou seja, tudo no pensamento cristão deriva do pensamento grego para ele. Isso até eu ouvi há pouco tempo atrás teólogos dizerem: o Hades ali, aquela parte da imortalidade da alma, isso tudo é cultura grega. Isso não veio dos gregos. Eu vi muitos teólogos assembleianos, teólogos estudantes da língua original, exímio conhecedor do hebraico, mas aí só que falta ele é estudador do hebraico, estuda hebraico, até grego, mas aí falta ele estudar um pouquinho a cultura judaica, porque dentro da cultura judaica os fariseus eles acreditavam na imortalidade da alma, e os judeus sempre tiveram assim uma divisão muito grande contra os gregos, porque os gregos perseguiram eles. Os gregos mataram um porco dentro de Antíoco Epifânio matou um porco dentro do templo. Olha só que absurdo, né? Então perseguiu, matou, massacrou o povo judeu. Então eles não gostavam muito da cultura grega. O judeu não gostava da cultura grega. E eles têm, na base de ensino deles, ou seja, que eu estou falando, que eles não pegaram isso dentro da cultura grega. Eles pegaram a partir dos escritos dos rabinos, né? A partir da Bíblia, da Torá, lei escrita, e depois os ensinos rabínicos, que é os Talmud, que é lei oral. E eles acreditavam que existia imortalidade da alma. Eles acreditavam em anjos, acreditavam em demônios, eles acreditavam em julgamento final, em ressurreição dos mortos, os fariseus. Já os saduceus não acreditavam em nada disso, né? Eles não acreditavam na imortalidade da alma, não acreditavam em existência de anjos, eram judeus também. Viviam em constante debates, né, nessas questões. Por que eu estou falando isso para vocês? Para dizer que nós cremos na imortalidade da alma, nós cremos no juízo, na existência de anjos, não é por causa da cultura grega. É por conta da cultura judaica, de onde vem o ensino de Jesus. Mas se a Torá fala de anjos, por que eles não acreditaram? Se o Antigo Testamento fala dos anjos que visitaram Abraão, ou é outra tradução? Não, eles entendem que ali eram homens mesmo, né? Enviados por Deus. Aí eles não entendem como seres espirituais ali, né? Outra congregação, nós acreditamos que Jesus é filho de Deus e veio ao mundo. Os TJ, eles dizem que Jesus era só mais um profeta. Então é entendimentos diferentes. Era divisões, né? Eles faziam divisões, né? Como hoje se faz dentro da religião. Por exemplo, a partir de Jesus, muitos judeus se converteram, entenderam que Jesus era o Messias. Mas continuavam convivendo dentro da comunidade, porque para o judeu, esses diferentes pensamentos não eram um problema. Eles tratavam como um debate teológico. Por exemplo, no tempo de Jesus tinha pelo menos tinha umas 10 vertentes de judaísmo. Hoje tem muito mais. Quando a gente fala judaísmo, existem diversos tipos de judaísmo.
cabalístico, liberal, ortodoxo, né, ultra-ortodoxo. Então existem muitos, messiânicos, nazarenos, tem um monte. No tempo de Jesus já tinha, né? E as 4 principais eram os zelotes, né? Que era um grupo que era mais político do que espiritual, do que voltado à palavra, porque eles queriam tomar Roma para que a era messiânica acontecesse, então tinha um cunho religioso. Tinha os essênios. Os essênios deixaram a cidade e foram viver nos desertos, porque eles não queriam se corromper, porque eles achavam que tudo dentro da cidade estava corrompido, o templo estava corrompido, os sacerdotes estavam corrompidos, aí foram viver no deserto, e eles que escreveram, né? Só que geralmente era comunidade, alguns dizem que era só de homens, por isso que não durou muito tempo. Porque eles deixavam as esposas, geralmente ficavam nas cidades, e eles se retiravam. Aí que encontraram os escritos de Qumran, é por causa desse grupo dos essênios, né, que eles viviam mais retirado. Poucas mulheres, né, se condicionavam a viver desse tipo, assim, né, que eles levavam. Então era um grupo mais que eles buscavam uma elevação espiritual, vamos dizer assim, né, os essênios. Por isso que eles queriam retirar. Há quem diga que João Batista teve contato com eles, né? Por isso que aparece no deserto pregando, por isso que ele vive de forma diferente, né? Não se alimenta da mesma forma, vive como tem veste de pelos de animais. Então eles buscavam essa separação total. Aí tinha os perush, né? Os perushim, que eram os fariseus, os saduceus. Então só aqui eu já falei 4, né? Os zelotes, fariseus, saduceus, essênios. Tinha os herodianos, né? Eles acreditavam que o Messias viria da casa de Herodes. Então, 5 grupos. Existiam outros, né? Fariseu? Não, ele já não é. Não, fariseu, né? Os perushim é fariseus. Daí o próprio segmento dos cristãos, vamos dizer assim, eles foram chamados da seita dos nazarenos, ou a seita do caminho. Porque seita até no primeiro século não era algo pejorativo, como nós temos hoje, né? A seita é aquela que prega heresia. Nós temos isso daí hoje, né? Como entendimento. Naquela época a seita era uma divisão dentro de um grupo. Então a seita dos nazarenos, ou do caminho, que está até em Atos isso, era um grupo de judeus que acreditavam em Jesus. Certo? Então, como a irmã falou ali, dentro do cristianismo, nós temos catolicismo, protestantismo, temos pentecostalismo, temos tradicionais, temos neopentecostais. Então é esse entendimento que nós temos hoje, que Jesus traz. O que Jesus traz lá, a parábola ou a história? Para mim não importa se é parábola ou história, até eu acho que é uma história parábola, né? Porque é comparação. Jesus traz lá do rico e do Lázaro. História ou história, depende se é com Lázaro. Não, você entende isso? Não, é história porque tem nome. Porque começava com havia. Tem outras parábolas que Jesus também começava com havia. Ou ilustração. Só que uma das coisas que as pessoas se enganam, às vezes, no quê? Tem gente que acha que parábola é conto. Aí não é parábola aqui ou não, isso aqui não existiu, é um conto. Não, parábola não é conto, não é figura de linguagem de conto. Parábola é uma figura de linguagem de comparação. É uma analogia perfeita, né? Isso, se ele está comparando é porque há uma realidade. Se ele vai usar elementos ali reais ou figurativos, isso aí não tem importância. Eu acredito que é uma história, né? É uma história, né? Até coloco história parábola para agradar gregos e troianos, né? Mas ali, Abraão não é um ser fictício. Mas é claro que numa história eu posso usá-lo como uma figura representativa. Tá? Eu posso usá-lo. Entre outras, né, parábolas que Jesus contou. Certo? Ele traz essa revelação do mundo espiritual, né? Isso mostra o quê? Isso mostra a crença desse grupo. Crença que havia imortalidade da alma, que não existia o sono da alma, que existia imortalidade.
Jesus traz muito sobre o juízo, que vai ter que se apresentar para provar as suas obras. Isso daí era o pensamento farisaico. Tá? O problema é que nós temos aqui, na nossa cultura, nós entendemos que o fariseu é uma figura demoníaca, né? Porque Jesus criticou os fariseus. Aí para nós tornou sinônimo tornou a palavra pejorar. Mas o próprio Jesus falou lá em Mateus 23, ele falou, na cadeira de Moisés se assentam os fariseus, o que eles ensinam, sigam. Só que tem um problema, eles ensinam e não praticam. Até um fariseu, Jesus disse, né? Um fariseu chegou diante de Jesus, está lá em Marcos, acho que 12 ou 12, chegou para Jesus e disse, qual que é o maior mandamento? Chegou e falou para Jesus, daí Jesus falou, ouve Israel, ele, o fariseu disse para Jesus, disseste bem. O fariseu falou para Jesus e Jesus não retrucou, não se disse bem, esse é o maior mandamento. E o segundo, daí falou. Aí Jesus trava um debate com ele ali e diz Jesus fala para o fariseu, você está perto do caminho. Depois você lê, acho que é o 11, 12, por aí de Marcos. Você está no caminho. Então Jesus falou que aquele fariseu era um fariseu bom. Era um fariseu que estava caminhando e vivendo a palavra, como tinha que viver. Então, fariseu não é só pejorativo, né? Os fariseus, eles ensinavam o povo. Só que tinha uns que se apegavam mais aos ensinamentos rabínicos que foram acrescentados e não a verdade da palavra. Por quê? Se eu começo a acrescentar algo, aquilo deixa de ser origem. Então começaram a acrescentar linhas de pensamento que derivou em legalismo, né? Ou chamada por Paulo de legalismo ou de obras da lei. Isso é um problema. É igual nós, por conta da nossa história, foi acrescentado algumas coisas que quando você olha para a Bíblia não está. Mas por que pratica? Por causa do legalismo. Tem igreja que se você for com cabelo curto, você não é espiritual. Se você for de calça, você não é espiritual. Se o homem for de bermuda, não é espiritual. O que é isso? A Bíblia fala alguma vez disso aí? Já? Hoje nós estamos mais tranquilos, mas lá no tempo antigo, quem foi 30, 20 anos da Assembleia, você estava no inferno. Nem te saudavam. Eu já vi, porque uma vez eu estava indo para a praia, né? Era novo na Assembleia de Deus, eu surfava, né? Estava indo para a praia surfar, eu via as pessoas virando a cara para mim. Até hoje é assim. Por quê? Não, é engraçado a hipocrisia, né? Não, é engraçado a hipocrisia, virando a cara, porque eu estava ali com a bermuda pelo joelho, né? Nunca gostei de bermuda curta. Mas o esposo daquela irmã que virou a cara para mim era pescador. E pescava com aquela bermuda de jogador de futebol antigamente, sabe? Eu na época eu não entendi muito, né? Eu falei, mas olha que hipocrisia, né? O esposo usa porque vai trabalhar, agora eu porque vou surfar, não, é pecado. É meio estranho, né? Umas coisas daí sim. Isso é a hipocrisia, né? É a mesma coisa que Jesus chegar para aqui nas igrejas, por exemplo, e dizer, pastores hipócritas, vocês ensinam correto, mas não estão vivendo. Ele está falando que o pastor é um demônio? Ele está falando que o pastor é errado? Ele está falando que o que ele faz está errado, mas ele não está dizendo que aquele pastor que o título pastor é um título falso. Mas a psicologia diz que se às vezes a pessoa começa a rejeitar muito você, é porque ela te ama. Existe essa linha? Sexo appeal. Então, esse é ponto mais psicológico, né? A reação de algumas pessoas. Sim. Então, vocês observaram, estou mostrando essa parte aqui judaica para nós entendermos, porque às vezes você vai ouvir teólogos, como eu ouvi, dizendo que se crê, essa crença que existe de fato o Hades, que existe o lugar do tormento, que isso daí é helênico, é mitologia, é coisa da Grécia. Não. No contexto judaico já existia a palavra Sheol muito tempo antes de Hades. Hades veio por causa do
tradução grega para nós. Mas se você pegar uma versão hebraica, você vai encontrar lá a palavra Sheol, que existiu muito antes. Muito antes. Então, o livro de Jó, o mais antigo da Bíblia, muito antes da Grécia, está lá. Se eu descer ao Sheol, né? Lá eu vou para a minha morada eterna. Tinha essa concepção. Então, capítulo 9 de Jó fala. Então nós não somos helenistas não, meus irmãos. Nós somos dos ensinamentos de Cristo. E a base do ensinamento de Cristo é da cultura judaica. Jesus foi um fariseu, se você analisar. Existia duas linhas farisaicas muito fortes no tempo de Jesus. A linha do Hilel e a linha do Shammai. E a linha do Hilel era uma linha mais branda, vamos dizer assim. A do Shammai mais severa. Muito dos ensinos de Jesus coadunam com o ensino de Hilel, mostrando que Jesus ele estudou. Por isso foi reconhecido como rabino. Porque ninguém era reconhecido como rabino por se intitular como hoje, né? Hoje as pessoas se intitulam. Mas naquela época não. Ninguém ia ser chamado de rabino se não fosse alguém que tivesse uma alta instrução. Para ser rabino não era de qualquer jeito. A ponto de Nicodemos, né? Nicadimon, que era príncipe dos fariseus, ele fala: bem sei que tu és um rabino vindo de Deus. Mestre é rabino. Bem sei que tu és um rabino que veio de Deus. Você não é um rabino comum. É um rabino que tem uma revelação divina. Porque ninguém faz essas coisas se Deus não for com ele. E Nicodemos conhecia muito bem de poder. Porque segundo a tradição judaica, Nicodemos orou porque ele contratou lá muitas águas, muitos litros de água para a purificação em uma festa da purificação dos judeus, e era um valor muito alto. E se ele não pagasse se ele não devolvesse lá até a virada do dia, ele tinha que pagar um valor muito alto. E ele locou aquela quantidade de água. E estava virando o dia. Quando estava virando o dia, eles não tinham como pagar. Depois eu vou passar essa história para vocês também, me cobram. Aí ele orou para Deus. Ele orou dizendo: Senhor, faz um milagre, porque nós precisamos, não tem como pagar. E o povo precisa da água para purificar. Aí, segundo a tradição rabínica, a tradição judaica, para 3 homens apenas o céu parou. O sol, né? Deus mudou a natureza, mexeu na natureza. Para Gideão, né? Acho que Eliseu, se não me engano. Eliseu. Isaías. E 15 minutos, aquele rei lá. que ficou lutando lá o dia inteiro, não é? Não, para Josué. Aí acho que Eliseu. Israel, não foi Israel que lutou? Não. Porque um lutou, não parou, Jacó, né? Não é essa parte. É Josué. Daí o outro, acho que se não me engano, Eliseu. O Moisés, não lembro lá agora a história. Eu vou passar para vocês, que eu traduzi do inglês. Tá, eu não, né? O Google. Mas eu peguei da Bíblia aramaica inglesa, né? Que tem aramaico e inglês, aí eu joguei no Google lá. Eu fiz uma postagem até compartilhei já, faz muito tempo que compartilhei com vocês. Mas para os novos não compartilhei. E para Nicodemos. Então Nicodemos conhecia o poder de Deus, né? Vivenciou. Os judeus vivenciaram muito o poder de Deus. É que nós não estudamos nessa área. Nós não vamos estudar Talmud, nós não vamos estudar essas áreas. Porque o Talmud é muito amplo para estudar, né? Você tem que investir muito dinheiro. Que agora que estão sendo traduzidos, na verdade, para o português. E se você for comprar o Talmud de Bavli, são acho que 10 livros que custam R$1.000. É um investimento alto. Por exemplo, os judeus, só para o comentário de Gênesis a Deuteronômio, eles têm 66 livros. E para o comentário dos comentários, eles têm mais de uns 60 livros. Então, muito livro eles têm. Eles estudam muito, o judeu estuda muito, eles são incentivados a estudar, desde criança.
Então a história deles se em 3 anos, João disse que se colocasse todos os milagres de Jesus, nem no mundo caberia. Agora imagine se fossem registrados os milagres que Deus fez, desde Adão até Jesus, até o ano 70 que o templo foi destruído. Será que dá para registrar tudo? Muitos milagres, né? Deus sempre agiu em favor de Israel, né? Por isso que vai restaurar. Nós temos aqui o David Friedrich Strauss, teólogo alemão, exerceu maior influência no século XIX sobre os não teólogos e o não eclesiástico. Em sua obra, ele nega a Bíblia, a igreja e a dogmática, né? Então o pai dos desigrejados aí. Johann David Michaelis, teólogo protestante alemão, primeiro a abandonar o conceito da inspiração literal das escrituras sagradas. Isso é para mostrar o que os teólogos liberais defendem, né? Albrecht Ritschl ressaltou o conteúdo ético da teologia cristã e afirmou que esta deve basear-se principalmente na apreciação da vida interior de Cristo. E Søren Kierkegaard, teólogo e filósofo dinamarquês, atacou a filosofia de Hegel. Só o cristianismo é capaz de vencer heroicamente o mundo. Søren Kierkegaard é bem interessante, né? Filósofos, quem gosta de filosofia, é uma área interessante, eu gosto. Parei um pouco de pesquisar, estudar, porque hoje foco mais na teologia bíblica, que é o que a gente trabalha ensinando para a igreja, né? Mas eu acho muito, muito interessante a teologia, a filosofia e a base filosófica para a teologia, eu acho uma área bem interessante. Tem Immanuel Kant, né? Søren Kierkegaard, tem outros teólogos, filósofos que falam bastante coisa muito boa, assim, interessante, do campo filosófico, tá? Doutrinário já é outra coisa, né? Alguma pergunta? Tranquilo? Não, eu só ia perguntar aquela hora que o pastor estava falando que no rabino não podia ser rabino. Aí me veio uma coisa. Hoje em dia o cara pode ser pastor sem ser ungido ou consagrado pastor lá na frente, porque no Novo Testamento eu não vi ninguém ser ungido, for ungido pelo Espírito Santo, né? Hoje tem muito se auto-intitulando. Mas isso é válido, não é? Porque pastor é aquele que cuida das coisas. Biblicamente. O que há biblicamente? Ministérios, não cargo. Então, cargo já é uma corrupção. Ezequias. Oi? Ezequias. Orou. Ezequias, né? Acho que foi Ezequias, não. Orou, né? Muito obrigado, boa lembrança. Não, no caso, as três pessoas que oraram e fez só para... a natureza, né? Não, acho que foi Josué, acho que Ezequias, não? E no caso, Nicodemos, né? Então, o que a Bíblia fala? Uns ele deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Isso ministério, com sentido de funções. Então o que há na Bíblia são funções distintas para a realização da obra de Cristo. O que a igreja colocou? A partir disso dos bispos lá, né? Então, colocou essas pessoas como uma figura principal. Aí vai surgir os bispos, aí no século II vai surgir a máxima. Você tem que ouvir o que o bispo fala. Então o bispo tem a interpretação certa das escrituras. Daí do bispado vai gerar depois o papado, né? O papa ser. E a igreja, o protestantismo, ele não desvencilhou desse autoritarismo. Então hoje nós temos cargo eclesiástico por causa de uma tradição católica. Porque antes os apóstolos, que foram pastores, cuidaram daqueles que Deus colocou, que foram evangelistas, que foram mestres, que foram emissários, né? A palavra apóstolo quer dizer emissários ou missionários, eles não procuraram ter um rebanho para si. Eles procuraram expandir o evangelho, né? Então isso é fator que Deus deu dons, Cristo deu dons aos homens.
uns para emissários. Vou tirar essa palavra apóstolo, porque até a palavra apóstolo é criticada no meio reformado, né? Não, apóstolo é só os 12, não existiram mais. No Novo Testamento mostra pelo menos uns 20 apóstolos. Tem muitos, até porque teve os 12, porque apóstolo é aquele que tem uma missão específica. Jesus é um apóstolo, está em Hebreus 3. Jesus é apóstolo enviado por Deus. Então a missão que Jesus teve foi uma missão específica. Ninguém realizou. A missão dos 12 é específica, mas atrás dos 12 tinha mais 70 que Jesus enviou. Se Jesus enviou é porque eles eram apóstolos. E eles espalharam-se pelo mundo. Aí teve outro, veio Paulo depois, né? Veio Epafrodito, Epáfras, muitos outros apóstolos. Então, apóstolo não é um título divino, né? Que algumas igrejas têm como título divino herança do catolicismo. É só eles e eles são os caras e fechou ali. Mas então, se não existe apóstolo, também não existe pastor, porque é o mesmo versículo. O único versículo que fala de ministério que coloca é isso, que depois tinha os presbíteros. O que eram os presbíteros? Supervisores, anciãos, velhos, né? Pessoas com mais tempo. Não era cargo. Eu tenho título de velho hoje, né? Sou um presbítero na Assembleia de Deus. Acho que é por isso que começou a cair o cabelo, né? Fui aceitar o título de velho. Começou a cair o cabelo. Então, não... Presbítero hoje, você vai ver pastor hoje com... presbítero, né? Presbítero que é o mais... tem sentido de ancião. Com 20 anos. No tempo bíblico, presbítero era aquele que estava mais tempo na fé e era tanto é que no hebraico já tem do hebraico já vem esse conceito, que é os zaquim, se não me engano é zaquim no hebraico, que é ancião. Literalmente, não é um título eclesiástico. É uma pessoa que lá, o próprio Moisés separou, né? 70 anciãos, isso veio por tradição dos judeus. Anciãos, pessoas que têm capacidade de julgar, de cuidar, de analisar, de observar o correto, porque tem mais experiência. Aí passou a ser título para nós aqui, né? A Bíblia fala de presbítero, cara. O cara tem que ser assim, assim, assado, para ser presbítero. Se o cara fez uma vida estrambelhada e depois se converteu, ele pode ser presbítero? O tempo da ignorância não conta, né? Tipo, é mais a conversão, né? É mais a conversão. Por isso que na Bíblia ali, presbíteros é pessoas com capacidade de julgar, né? Por isso que não neófito, né? Não novo convertido. Porque não é só porque também, eu tenho uma certa idade, me converti, eu já posso ser presbítero porque tenho uma certa idade. Não, tem que ser uma pessoa que saiba, conheça as doutrinas. Sim, conheça as doutrinas, conheçam a base doutrinária, a base da palavra, para poder ensinar, porque tem que estar apto para ensinar as pessoas no correto, aquilo que é correto. Ou orar, né? Porque a palavra diz que é por os presbíteros. Isso. Com óleo, então... Então você observa que funções, supervisores ali que cuidavam, evangelistas, evangelizavam, buscavam. Hoje nós temos títulos vou falar do campo assembleiano. Tem pessoas que têm título de evangelista que nunca evangelizaram. Elas têm título eclesiástico. Nunca evangelizaram. Diáconos. Então... Não varre a igreja, não fecha uma porta da igreja para serviço do jogador, mas é o serviço dele, né? Diaconia é serviço, né? Quando a pessoa chega na igreja, né? Então, na nossa igreja virou título, né? Virou cargo, virou... não, eu sou diácono agora, eu sou o cara aqui, eu sou maior que os cooperadores. Aí eu passando o rodo para tirar quando tinha iluminado a igreja, eles passavam por mim e não pegando. Daí o camarada se tornou presbítero, agora meu negócio não é mais porta, agora é meu púlpito. Então... O ministério que distribui a tarefa. Não é isso. Quando eu era diácono lá, eu distribuía a tarefa para fazer o que ele pedia. Não, tem que cuidar, é responsável por cuidar. É o meu instinto, ajudar os outros. Isso. Então, isso são funções.
Nunca título, nunca para demonstrar melhor ou maior que alguém. Infelizmente, nossa igreja pode tentar falar o contrário, mas é a realidade. Poucos pastores, só é meus pastores fazendo isso ali, fazendo as outras coisas. Muitos vão querer só o púlpito. Não, é ele que tem que fazer. Então são poucos. Há exceções, né? De pessoas que realmente estão servindo o reino, independente de título. Eu tenho percebido que as pessoas que têm sido consagradas dentro do contexto bíblico, eles trabalham de acordo com o que Jesus deixou. Eles são cheios do Espírito Santo, né? Eles recebem a consagração e eles trabalham. Mas o que temos hoje é uma leva de funcionários. Eles não são batizados do Espírito Santo, conheço vários que estão consagrados, até a pastor, porque isso é uma tempo antigo, não precisa mais. E dentro das assembleias de Deus. Virou título, né? Virou apenas... Não podia ser consagrado se não fosse batizado. Virou cargo, né? Virou cargo. Não sabe da hora, não sabe pegar. Isso aí eu concordo. Não sabe cuidar. Batismo no Espírito Santo a partir do momento que você recebe a Cristo. Não, existe dentro da teologia bíblica, né? Vamos dizer assim, teologia bíblica, existe o dom do Espírito Santo, que é a habitação. Dom do Espírito Santo. Pedro fala dom do Espírito Santo, a palavra no grego lidorel, que é o próprio Espírito Santo sendo o presente, que ele vem habitar na nossa vida. O próximo Jesus, dentro da teologia bíblica, não independente de pentecostal, tradicional, o que a Bíblia diz? Os apóstolos, após Jesus ressuscitar, o que Jesus chamou os apóstolos? Fez o quê? Soprou sobre eles, disse, recebei o... Então Jesus fez isso, e ali eles receberam a habitação do Espírito Santo. Mas para esses mesmos discípulos, apóstolos, Jesus falou assim, ficai em Jerusalém até que venha poder do alto, né? E ser-me-eis testemunha. Então existe o quê? Existe um poder, que daí nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, que existe um poder do alto que capacita para você ser uma testemunha com intrepidez. O que há de diferença é conhecer os batismos, né? Saindo um pouquinho aqui para explicar essa questão, porque existe 3 batismos biblicamente falando. Por isso que Hebreus fala, a doutrina dos pode pegar 6:2 de Hebreus, e a doutrina dos batismos. Mas Paulo escreve em Efésios que há um só batismo. Como conciliar doutrina dos batismos com um só batismo? Porque nós temos 3 batismos. Nós somos batizados no Pai. Vamos começar ao contrário aqui, né? Nós somos batizados em Cristo. Para ser batizados, nós precisamos do quê? De alguém que batize, né? Precisamos de um elemento. Não é? Vamos pegar batismo nas águas. Quem que batiza? Pastor. Quem que é o batizando? O crente, né? Qual que é o elemento? Não, nas águas. Água. Então, para haver batismo tem que ter um batizador, um batizando e um elemento. Então, nós somos batizados no corpo de Cristo. Paulo diz, né? Somos batizados em Cristo. Então, qual que é o elemento? Cristo. Então, o corpo dele. Fala de ser imergido no corpo dele, fazer parte do corpo dele. Quem que é o batizando? O crente. Quem que é o batizador desse batismo? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos batiza. Quando nós recebemos o Espírito Santo, ele nos faz ser imersos em Cristo. É ele quem traz toda aquela obra da justificação, santificação, é ele quem realiza renovação, regeneração, que foi Cristo quem realizou, ele quem... Por isso que Jesus diz, ele me glorificará porque receberá do que é meu, porque Cristo que operou tudo e é o Espírito Santo quem atua em nós. Então ele nos batiza corpo. Aí Jesus, o que João falou sobre Jesus? Ele vos batizará com Espírito Santo. Tá? Com Espírito Santo. Então deve ter o que? Quem que batiza com o Espírito Santo? Jesus é o batizador.
O crente ao batizando, o elemento é o Espírito Santo. Certo? Então, primeiro é o Espírito. Então, se é o Espírito, aí é a conversão. No momento que você converte, você recebe o Espírito Santo e ele nos batiza em Jesus. Então, o recebimento do Espírito na conversão é uma coisa. Agora, o batismo com o Espírito Santo é um outro tipo de batismo. É só o poder que você recebe do Espírito Santo. Que é o batismo com o Espírito Santo, é esse poder do alto, né? Para ser testemunha. Mas seria o batismo, seria esse poder recebido de acordo Batismo, não, é batismo. com a dependência, Porque com a santidade que você tem. Não, é batismo porque batismo só quer significar imersão, né?